Boa noite com Jesus, amém? Deus continue nos abençoando. Vamos inclinar a cabeça e vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E agora nós estamos com os corações agradecidos, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos trazermos aqui e estarmos em companheirismo em torno desta palavra tão poderosa, ó Pai. E crendo que o Senhor faz presente aqui em nosso meio. E nós estamos alegres, satisfeitos. E ficaremos mais ainda, porque as bênçãos continuará sendo derramada até o final do culto. Mais bênçãos está preparado para nós. E o Senhor nos prepara para que nós possamos receber todas as bênçãos que o Senhor derramar aqui nesta noite. Que cada um possa participar desse alimento e alimentar a alma com satisfação, com graça e com gratidão. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos anotar a escritura que vai ser lida nesta noite, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. São Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. Glória a Deus. Se assim Deus o permitir, amanhã nós estaremos aqui de manhã, né? Creio que para mais uma meditação da palavra de Deus. Aqueles que puderem vir, as portas estarão abertas para todos. Ler a mensagem, meditar, fazer oração e agradecimento a Deus em tudo. E também acho que deve ter reunião hoje, né? Tem a reunião do ministério após o culto. Vamos cantar o hino de número 217, Terra Feliz, 217.
Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar. Graças a Deus, um dia nós sairemos daqui. Nós estamos adorando a Ele, que mais um dia nós iremos embora. Graças a Deus. E nós temos essa fé, né? Vamos aí, o 224. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Tem amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre da luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ainda ao 228. Irmãos amados. 228. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado.
irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, para quem chegou por último, a leitura encontra-se em São Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 28. Amém? O Senhor continue nos abençoando, né, irmãos? Nós vamos nesse instante para os pedidos de oração. Eu quero pedir oração para um primo meu, Lázaro Ferreira Pacheco. Ele deu um AVC e está internado em Goiânia. E eu peço oração por ele. Eu quero que os irmãos intercedem nesse instante por ele, para que Deus dê mais uma oportunidade para aquela vida. Amém? E assim você que tem um pedido de oração, se necessita, levanta sua mão, para que oramos junto em favor de cada um. Pai Santo, nosso Deus de misericórdia, mais uma vez pela graça do Senhor, nós estamos aqui, crendo, Senhor, que o Senhor está presente em cada movimento que estamos fazendo aqui, Pai. Nesse instante, com nossas mãos levantadas, primeiramente agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora pedimos, Pai Santo, uma bênção especial sobre o Lázaro Ferreira Pacheco, aquele que se encontra internado aí nas mãos dos médicos, Pai. Se ainda, Pai, tem um período de vida a mais para ele aqui, que o Senhor entre em cena a favor daquela pessoa, tendo graça para com ele, e assim por nós que estamos com nossas mãos levantadas, crendo no teu poder. Pai, vivifica a tua palavra e nos abençoe. Pedimos o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Na minha angústia eu clamo ao Senhor,
Agora, sobre o toque somente crer, vamos receber o pregador. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Amanhã é das 8 às 9 horas da manhã em oração. Amanhã nós vamos ter um período também de visita de manhã. A parte de manhã estaremos visitando os irmãos que estão precisando, né? Nossas visitas. Então a oração vai ser só das 8 até as 9 da manhã. Depois visita, né? E depois batismo, né? Creio que teremos o batismo também da irmã que pediu o batismo, né? Amanhã às 3 horas da tarde. E domingo teremos a escola com as crianças, 7h30 da manhã, 8h30 escola com toda a igreja, depois o almoço com a igreja e à tarde o companheirismo, né? Às 4 horas da tarde e às 6 horas a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos ficar de pé nesse instante, vamos ler a Bíblia. Nós estamos estudando esta mensagem perseverante, né? Perseverante. Os irmãos estão com ela? Já os que pegou? Perseverante. Nós vamos ler a Bíblia em São Mateus 15, verso 21 em diante. A mulher cananeia. Essa mulher aqui é uma mulher perseverante, né? Mulher, tipo da igreja, né? Igreja, mulher é o tipo da igreja. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor Deus, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. A igreja sem o Senhor é como o mundo mesmo, Pai. É a mesma massa, diz o profeta, Pai.
A única diferença que há é Deus, é o Espírito Santo em nós. Tirando o Espírito Santo de nós, nós somos totalmente, ó Pai, igual às outras pessoas, Pai. O que faz a diferença é o Senhor, Pai. Toma conta de nós, Pai, tem misericórdia. Abençoa esta igreja, abençoa esses irmãos que estão reunidos aqui, ó Pai, que vêm com desejo de ouvir a palavra do Senhor. Eles não vêm aqui para ouvir um homem, Pai. Sempre me lembro de Moody dizendo: este povo não vem ver Moody, esse povo vem ver Deus, vem ouvir Deus falar. Eu não quero me ouvir, eu não quero ouvir homem algum, Pai. Eu quero ouvir o Senhor falando, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e use este instrumento, este velho violino, que o Senhor possa usar para a Tua honra e para a Tua glória, para que esta igreja seja abençoada, para que este povo seja abençoado, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu ainda tenho uma mensagem desta aqui. Não? Deixa eu ver. Essa é a minha, né? Então, nós lemos aqui até o parágrafo 29, mas eu quero voltar no parágrafo 9, ler o parágrafo 9, 10, 11, 12, para nós recapitular um pouquinho aqui, né, dessa mensagem. Então, eu falei com a igreja que eu senti o desejo de ler essa mensagem com a igreja, sexta-feira. E algumas mensagens que eu tinha ainda eu trouxe e pedi para o irmão repartir aí, mas para os irmãos deixar e voltar na sexta-feira e, né, o irmão pegar e continuar a leitura. Quem não tem a mensagem, é a mensagem perseverante, essa mensagem aqui, né? Tem outra mensagem perseverante. Duas mensagens que o irmão Brana pregou, parece que uma é perseverança e perseverante, né? Então é esta aqui. O irmão João está ali com a da capa vermelha também, né? Tem essa aí. Parece que tem 3 mensagens perseverantes. 3 mensagens. Então é essa da capa, é a que veio dos Estados Unidos, essa capa azul aqui, cor do céu, né? Então no parágrafo 10, o irmão Brana diz assim: a palavra, de acordo com Westminster, é o dicionário, né? Em algumas anotações que tenho marcadas aqui, significa ser persistente. Persistente. Mas eu estou lendo o 10, né? Eu quero ler o 9 primeiro. Desejo tomar, por assim dizer, hoje à noite, um tema da leitura dessa escritura que Deus nos deu aqui, como contexto. Que Ele nos dê isso. Quero tomar uma palavra: perseverante. O profeta sempre fazia ênfase, né? Uma palavra só. A mensagem dele, às vezes. A palavra, de acordo com Westminster, em algumas anotações que tenho marcadas aqui, significa ser persistente, ser perseverante. E isto é, ao formar um objetivo, ser persistente. E isso é perseverante. Objetivo. Ao formar um objetivo. Qual é o nosso objetivo, né, irmão? Qual que é o nosso alvo? Objetivo fala de alvo, ou intenção, plano, projeto, propósito. A pessoa tem um plano, tem um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Quando ele forma um objetivo, ele deve ser persistente, isto é, perseverante. E você vai ver aqui nessa mensagem quantas
quantas dificuldades, quantas coisas um cristão enfrenta para ele ser perseverante. Quantos impedimentos. Que se ele não for mesmo perseverante, ele não vai não, ele volta. Essa mulher teria voltado na primeira ela não tinha ido não. Ela foi perseverante. É um tipo da igreja. E o cristão, a pessoa que não é perseverante, ele não vai chegar no fim. A Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, muitas coisas vêm para você não deixar de ser perseverante, né? Homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. Você primeiro precisa saber o que está tentando realizar. E então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. E isso torna persistente uma coisa que você sabe que é real. Uma coisa que é real, uma coisa que é verdadeira, uma coisa que existe de fato. Então você sabe que aquilo é real, é real. A fé está baseada desse jeito. A fé não está baseada num mito, em alguma coisa que apenas diz, vai fazer isto ou fazer aquilo, nas palavras de alguém. Mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém? Aleluias. Ser persistente. Ser persistente é que insiste, ser constante, inabalável. Aquela mulher também lá de Lucas 18 foi persistente, não foi? Aquela do juiz iníquo. Ela não desanimou até o juiz resolver a causa dela. Amém? Agora, no parágrafo 25, vamos para o 25. Falando sobre Noé. Noé também foi persistente, foi perseverante. Não havia dúvida que tinham instrumentos que provavam que não havia água no ar. E este homem, aparecendo contrário à ciência, e diz que a água vai sair dos céus. Aqui eu anotei aqui a ciência contra a fé, contra a palavra de Deus. Noé contra a ciência, versus a ciência. A ciência dizia que não havia água lá em cima, mas Noé tinha fé que a água ia sair do céu. Agora a ciência podia tomar um instrumento e lançá-lo no ar e dizer, olha aqui Noé, leia esse instrumento, este barômetro aqui indica que tem água lá em cima, ou não, e não tem, esse instrumento aqui, a ciência prova. Agora você diz que está lá em cima, e entretanto a pesquisa científica mostra que não está lá. Isso não deteve Noé, ele foi persistente. Ele sabia que Deus havia dito, vai chover, aleluia, vai haver um rapto, aleluia,
E Deus podia colocar chuva lá em cima, se Ele dissesse que sim, Ele faria isso. Houvesse ou não houvesse tal coisa lá. Então Ele foi persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. Isso aqui dá tanta coisa, irmão. Persistente depois que conheceu a palavra do Senhor. E quando alguém conhece a palavra e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. Não importa o que a ciência diga. Ora, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Mesmo assim você conhece. Você se apoderou de alguma coisa e essa coisa se apoderou de você. Dá vontade de gritar, não dá, irmão? Vocês giram juntos. Você tem alguma coisa diferente quanto a isso que não consegue explicar. Você não consegue explicar. Não importa o quanto pareça ser verdadeiro cientificamente, no entanto, há alguma coisa nisso que diz para você que é Deus, e não tem nada que vá deter isso. Por isso vemos que Noé continuava a martelar a arca. Aquelas coisas vinham para fazer Noé desanimar. Ciência, crítica. O profeta disse que tinha o ceticismo, tinha a incredulidade, tinha aqueles crentes que ficaram em volta. O crente ceticismo, o senhor incredulidade, o senhor escarnecedor, tudo ali. E Noé vencendo tudo isso aí, irmãos. Noé vencendo tudo isso aí. Por isso vemos que Noé continuava a martelar a arca, não parava, não importava quanta prova científica, não era assim, e não havia chuva, ele cria mesmo assim, porque ele havia ouvido a palavra do Senhor. Aleluia. A gente vai lembrando de tanta coisa. E é nisso que a fé está solenemente baseada. Assim diz o Senhor. Moisés, outro grande homem inteligente, que havia sido criado, havia nascido no mundo para certa realização de Deus, e tentou atingir este alvo por seus atos científicos. A história nos ensina e nos diz que ele era um grande líder militar, e a sua única maneira de fazer qualquer coisa era matar. Com tudo que ele sabia, a única coisa que ele sabia fazer era matar. Ele não era tão inteligente, ou ele era tão inteligente que podia ensinar aos egípcios inteligentes sabedoria. Ele podia ensinar aos inteligentes, né? Ele era tão inteligente que podia ensinar aos inteligentes. Então era inteligente mesmo, né? Em toda a sabedoria dele, tudo que conhecia, ele contudo falhou. Falhou miseravelmente em realizar o que Deus tinha em mente para ele fazer. E ao encontrar sua falha, matando o egípcio, o escondendo na areia e ouvindo a repreensão de seu irmão, ou a pergunta: você nos matará como fez com o egípcio? Baseado nisso, Moisés fugiu para o deserto, um profeta fugitivo. Depois de 40 anos no deserto, que Deus estava deseducando das coisas do mundo para a mente de Deus, tirando todos os seus doutorados, tudo mais, tirando dele, a ponto dele poder operar em seu coração. Quando ele estava com o material quase pronto,
Um dia, enquanto pastoreava ovelhas na parte de trás do deserto, no antigo caminho conhecido, ele encontrou uma árvore pegando fogo. Aonde Deus prepara o material é no deserto, é na prova. Deserto quer dizer lugar de prova. Moisés, sendo um cientista, ele não abordou isso da maneira de um cientista. Se você notar, se ele tivesse sido um cientista, ele teria dito: agora eu vou tirar algumas folhas dessa árvore e levá-las para o laboratório e descobrir com que foram pulverizadas, o motivo de pegarem fogo e não se consumirem. Se tivesse feito isso, então ele ainda não estaria pronto. Mas o que ele fez? Ele se aproximou daquilo, tirou a sua sandália, se ajoelhou e começou a conversar com tal coisa, porque ele sabia que aquilo era sobrenatural. Daí veio a palavra do Senhor dizendo: ouvi os gemidos do meu povo e lembro-me da minha palavra, envio-te para libertá-los. Agora, às vezes, no caminho do dever, Deus chama os seus homens para fazer coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. Ridículo, irmão, é alguma coisa que provoca riso, escárnio. As pessoas riem de você, criticam de você. Quando Deus chama você para fazer certas coisas que são absolutamente ridículas para a mente natural. É ridícula para a mente natural. Ele faz com que façam alguma coisa que inteiramente se torna motivo de riso. Por exemplo, e se Moisés tivesse falhado como um homem jovem de 40 anos, um militar e o trono com o pé nele, todos os exércitos do Egito controlados por ele, e falharem em fazer isso, e aqui vai ele para o Egito na manhã seguinte, depois de se encontrar com este anjo na sarça, sem nada na mão, a não ser uma velha vara torta do deserto, com sua mulher sentada numa mula e Gerson no colo dela, e a barba branca que batia na cintura dele. Talvez ele estava com 80 anos, sua cabeça calva brilhava no sol, e com uma vara na mão, seus olhos voltados para o céu, um sorriso em seus lábios. Pode ser que alguém lhe tenha dito: Moisés, aonde vai? Disse: eu vou para o Egito para tomar controle. Quando ele não conseguiria fazer isso com um exército, como ia fazê-lo com uma vara torta? Oh, meu caro, você perdeu o juízo, você endoideceu. Foi uma invasão de um homem, mas o negócio foi que ele conseguiu, porque foi a palavra do Senhor. E Moisés estava decidido, não importava quais fossem suas desvantagens, Deus estava com ele, e ele valia mais do que todas as desvantagens. Deus vale mais do que todas as suas desvantagens. Amém? Ele vale muito mais do que a sua desvantagem. Você às vezes tem tanta desvantagem, mais desvantagem do que vantagem. Mas Deus vale mais do que a sua desvantagem. Se tão somente as mulheres, tão somente pudessem pensar, homens e mulheres pudessem pensar que hoje à noite que a palavra do Senhor é verdade. Não há nada mais, toda a eternidade depende da palavra. Nenhuma palavra, Jesus disse, falhará, os céus e a terra falharão, mas ela não. Diga: Senhor, tira a minha incredulidade, Jesus, tira a minha dúvida, Jesus.
Moisés foi para lá e foi muito persistente. Quando lançou sua vara no chão, ela se transformou em serpente. Então ele encontrou imitadores. Isso ainda existe no caminho de Deus. Alguém que tenta imitar alguma coisa. Não, irmão, mas imitador não vai até o fim. Só vai até o fim o verdadeiro, o crente persistente. E os imitadores vieram fazer um show com isso. Imitadores sempre gostam de show. Lançaram suas varas no chão. Deus não faz show. Moisés sabia com quem havia falado. Ele sabia em quem havia crido. E estava persuadido que ele era poderoso para guardar aquilo que havia prometido a ele. Até aquela hora, Moisés ficou quieto. Aqui está um segredinho. Fique quieto. Às vezes a gente não fica quieto. A gente quer fazer as coisas da gente mesmo. Mas quando você quer fazer as coisas, você não fica quieto. Você quer fazer, Deus cruza o braço. Mas quando você fica quieto, Deus age. Deixa Deus agir. Deixa Deus falar. Isaías 37, depois você lê. Moisés ficou quieto. Deixa a serpente. Fez a serpente, imitou, fez tudo. Fica quieto. Fica quieto, porque o verdadeiro vai vencer. Ô irmão, o verdadeiro vai vencer. Eu quero ver qual que vai vencer. É o verdadeiro crente. É o verdadeiro cristão. Ele ficou quieto. Então a serpente de Moisés comeu a serpente dos mágicos. Fique quieto. Que a sua serpente vai comer a serpente dos mágicos, dos imitadores carnais. Às vezes quando você fica quieto, fala, tá vendo? Ele está quieto. Quem cala consente. Tá vendo? O outro está lá bravo. Aquele esquilinho está lá gritando, chirreando, 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 chirreando. E a águia quieta. A águia quieta. E o esquilinho parece que queria despedaçar a águia. O profeta disse que aquele esquilinho não fazia nada. Se aquela águia quisesse, ela só pegava ele ali. Só dava um... Mas a águia ficou quieta. Ela podia confiar na asa que ela tinha. Ela não ficou com medo. Chegou a hora que ela bateu as asas e foi embora. Oh, Jesus! Está chegando a hora também de nós ir embora. Não escutar mais barulhinho de esquilo. E se nos ensina que a mesma coisa se repetiria, talvez não da mesma maneira, mas se repetirá nos últimos dias, pois como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim eles resistirão à verdade. Resistirão à verdade. Mas eu quero ver o que vence, se é a verdade ou se é a mentira. Qual que vai vencer no final? Qual é que vai prevalecer? Moisés foi persistente, pois tinha algo para realizar. Irmão, quem tem algo para realizar é persistente. Com assim do Senhor para apoiar isso, eu estarei contigo. Você crê que Deus está com você? Deus falou com Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Davi, que se encontrava antes de Saul um dia, e ele ficou sabendo que um Golias tinha aparecido na colina, um grande gigante,
que tinha dedo de 14 polegadas, 36 centímetros. Eu acho que era maior do que meu braço, o dedo dele. Eu nem não sei. O dedo dele dava 36 centímetros. E uma grande lança na mão, do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente de 20 ou 30 pés, 6 ou 9 metros. Já pensou, irmão? Aquela espada. Ah, meu Deus! Ele podia ficar com medo daquele medroso mesmo. Será que eu estivesse lá, será que eu ia ficar com medo? Uma espada de 6 ou 9 metros, dedo de 36 centímetros. O povo tudo tremendo de medo. De Saul para baixo. O rei, todo mundo tremendo de medo. Surge um garotinho lá, um menininho lá, um anãozinho que nem uma bota do exército vindo no pé dele. Mas deixa eu ler aqui a mensagem do irmão Banda, porque senão... grande ponta de lança nela, uma ponta bronze, imagine só como teria sido a cabeça desse homem. Teria sido o tamanho de uma tina, com um grande capacete nela de 2 polegadas de espessura, 5 centímetros de espessura o capacete de bronze, toda coberta. E eles desafiaram os exércitos de Deus e fez isso na presença de Davi. Irmão, nós temos que ter fé. Deus dá fé para nós, porque o diabo é tremendo, irmão. Dava para ficar com medo mesmo, na carne, na razão, ficava mesmo. A cabeça daquele homem era igual uma tina. É igual um tambor, não é? Um tamborzão daqui. A cabeçona dele, o bonezinho dele dá para fazer. Dá para fazer uma feira. Leva o bonezinho do meu filho. O bonezinho dele carregava muita coisa. E Davi era um homem pequeno, ruivo, rapaz pequeno, provavelmente de ombros caídos. A Bíblia diz que ele era ruivo, um rapaz pequeno, nunca recebeu treinamento em um duelo, com lanças e coisas assim. Mas ele andava cuidando das ovelhas, deserto adentro, e um leão veio e pegou um dos seus cordeiros, ele saiu atrás dele, o matou com uma funda. Vemos que um urso fez, tentou fazer a mesma coisa e Davi o dominou. Então Davi diz: vocês ficam aí, deixam aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo. Ele envergonhou seus irmãos, enquanto diziam que era mal comportado. Ele tinha ido lá para ver a batalha. No entanto, havia algo em Davi que ele sabia que era mais do que vencedor. Então ele diz: se estão com medo de lutar com ele, eu vou lutar com ele. Saul, vindo ao general, Saul, ele colocou sua armadura nele e não serviu nele. Ele descobriu que sua veste eclesiástica não servia no homem de Deus, e essa coisa não serviu. Ele não sabia o que fazer. Nunca experimentei isto, nada sei quanto a esses bacharel de arte e assim por diante. Tire essa coisa de mim, deixe-me ir da maneira que Deus me deu libertação, deixe-me ir com uma funda, com estilingue. Já pensou enfrentar um gigante com a funda? Ora, disseram, ele é um guerreiro desde a mocidade dele, e você não passa de um jovem. Ele diz: sou mais do que um adversário para ele, deixe-me ir. Que coisa! Não importava quão grande o gigante parecesse, quão irreal parecesse ser, Davi foi persistente de que aquele filisteu incircunciso não ia desafiar os exércitos de Deus vivo que ele representava. Oh, se tivéssemos mais Davis neste exército, se tivéssemos mais homens que tomassem uma posição e fossem persistentes, perseverantes na fé que uma vez foi dada aos santos. Sansão, um outro homem muito perseverante, ele teve um nascimento nazareno.
O nazareno significa separado para a palavra. Que ótima coisa seria se hoje à noite todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor, separados não para credos, mas para a palavra. Cristo é essa palavra, separados para a palavra. Ele tinha 7 cachos de cabelo que batiam nas costas, que era o sinal de que ele era separado. Então um dia 1000 filisteus encontraram-no na planície, sem nada na mão com que lutar. Aqueles filisteus eram homens como uma parede de bronze, grandes e pesados capacetes na cabeça, grandes armaduras na frente deles, de escudos, broquéis e assim por diante, para se desviarem de qualquer bala. Provavelmente os capacetes eram de 1 polegada de espessura, 2,5 centímetros na cabeça deles. Sansão não tinha nada, mas ainda podia sentir que a promessa de Deus, que Deus lhe fizera, ainda estava pendurada na sua cabeça. Ele ainda podia sentir a unção, em outras palavras, ele sabia que Deus estava com ele, pois sentiu aqueles cachos que batiam em seus ombros. Ele agarrou o que estava em seu, podia encontrar, e foi a queixada de uma mula, e ele se encontrou com isso em sua mão e ficou persistente de que não seria a queixada ou o seu próprio braço, mas seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor desceu sobre ele e derrotou com aquela queixada 1000 filisteus. Como ele fez isso? Aquela velha queixada frágil que se encontrava no deserto havia muito, se você abatesse numa pedra, voaria pedaços dela. E nos capacetes que estavam naqueles filisteus, que desciam em grandes folhas grudadas dos lados, ao bater nos ombros, 1 polegada de espessura e bronze, ele ficou com a sua queixada e abateu 1000. Disse: o Espírito do Senhor desceu sobre ele, ele foi persistente. João tinha tanta certeza. João Batista, quando ele nasceu, ele sabia que ele era para ser a personagem. Depois chegou a idade suficiente de entender, uns 9 anos de idade. Seu pai era um sacerdote, normalmente segue a linha do pai, mas ele não frequentou escolas e seminários, pois sabia que seu trabalho era importante demais. Era para ele anunciar o Messias. Sabemos que o anjo havia dito que sim. Ele sabia que estava representado na Escritura a voz do que clama no deserto: prepara o caminho do Senhor. Ele sabia também que Malaquias, 400 anos antes, havia dito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face. Depois de estar no deserto, onde ele recebeu sua instrução de Deus, não de algum seminário teológico, como lugar de onde seu pai veio, mas ele tinha um trabalho importante. Ele tinha que anunciar o Messias, tinha que saber que tipo de sinal seguiria o Messias. Então ele notou um dia, ele estava em pé pregando para o povo. Ele disse: há um que se encontra entre vós, agora o qual não conheceis, cuja sandália não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tinha tanta certeza da sua posição, ele tinha tanta certeza do seu ministério, que ele diz: ele se encontra aqui em algum lugar agora entre vós. Ele não teve medo de dizer isso diante dos fariseus e saduceus e dos soldados e o que quer que fossem. Algum desses o haviam esperado por milhares de anos, mas ele disse: ele encontra-se entre vós, ninguém poderia tirar isso dele. Ele foi persistente, ele foi perseverante diante de tudo. Sim, ninguém podia tirar isso dele. Diga aí também: ninguém pode tirar isso de mim. Aleluia, aleluia. Essa pequena mulher grega, sem dúvida, que havia ouvido falar dele,
ouvido falar de Jesus, o grande reavivamento, um jovem profeta que cresceu na Galileia de Nazaré e mostrava grandes sinais e maravilhas. Ela havia ouvido falar dele, e a fé pelo ouvir. Esta mulher Ciro-fenícia, sendo grega, a fé encontra fontes que outros não veem. Quando ela ouviu falar, ela creu. Ela pode ter ouvido falar da menina de um vizinho ser curada de epilepsia, o que essa criança tinha. E eles podem ter ouvido falar de certo epilético ser curado, de modo que a sua filha, que a filha dela tinha necessidade de cura. Ela ouviu falar de Jesus, podia fazer isso, que Jesus podia fazer isso, pois ele era a palavra de Deus que se fez carne. São João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ela estava lá para revelar, ele estava lá para revelar as promessas de Deus para o dia dele. Ele está aqui hoje à noite, você crê? Para vindicar e para revelar toda a promessa que Deus fez para esta era. Ele está aqui para fazer isso. Ele estava nos dias dos profetas, ele estava em Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, ele estava no resto deles, para revelar a promessa de Deus daquela era. Deus atribuiu a sua palavra para cada era, e ele envia um profeta, e a palavra vai para o profeta, e é indireta, e é exatamente isso que ele tem feito no decorrer de todas as eras. E ele é Deus e não muda. Jesus Cristo é aquele profeta hoje que se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo e pode revelar qualquer coisa que ele deseja fazer. Ela creu nisto. Não importava o quanto o povo não cresce, mas ela creu, e você crê também. Não importa o quanto o povo não crê, mas você crê. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de uma coisa que não consegue explicar. Isso é uma coisa que ela se apoderou disso. Ele não pode empurrá-la, ou dar-lhe cotoveladas, ou puxá-la. Necessita-se dele. É desse jeito que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, e se encontra aquela fonte que outros não veem. A palavra dele é uma espada. A Bíblia diz que sim. Se você quiser referência para isto, está em Hebreus 4:12, pois estou com o texto anotado. A Bíblia diz: a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Essa espada tem que ser segurada por uma mão de fé. Uma mão de teologia não serve. Tem que tomar uma mão de fé, treinada nas coisas espirituais, que conheça a Deus. Novamente direi, como direi isto? Como você crê que Jesus olhava na audiência e percebia os pensamentos deles? Porque ele era a palavra. Vamos citar o resto da palavra aqui. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era a palavra. É por esta razão que ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração deles. Ontem à noite, como foi nos dias de Sodoma, mostrou aquele homem que se encontrava lá comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo manteiga e pão, encontrava-se lá comendo, de roupa como eu e você, de costas voltadas para a barraca, e percebeu que Sara estava pensando na barraca. Não é para menos que Abraão o chamou de Elohim, o todo suficiente, o que existe por si próprio,
Elohim. Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será no retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa nos dias, você notou? Lá em Sodoma, disse em Lucas 17,15, diz que quando os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver se manifestando, nos dias que o Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma, a mesma coisa acontecerá. Vemos que o fogo está pronto, as nações estão prontas, os evangelistas foram para os seus locais e todo o dom está em ordem. Não é para menos que deveríamos ser persistentes, não é para menos que deveríamos ser perseverantes. Temos um objetivo para realizarmos para Deus, que é chamar a noiva de Jesus Cristo, de todas as denominações, de todos os povos, um povo separado para Deus. Eu vou só até aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Você pertence a esse povo, irmão. Você pertence a esta igreja que é perseverante. Não importa as dificuldades, não importa os impedimentos que surgem no caminho, você passa por tudo, porque você está olhando para o autor e consumador da fé. Amém? Aleluia. Essa aqui vai falar dessa mulher, mas aqui que chegou na parte boa nós temos que parar. Então deixa para a próxima reunião. Amém? Aqui que chegou na coisa boa mesmo, mas nós temos que parar, né, irmão? Amém? Falar dos impedimentos que essa mulher tinha para chegar em Jesus. Não é fácil, não. Se Deus tirar a mão de misericórdia de sobre nós, irmãos, nós não chegamos, não. Nós estamos aqui é porque Deus está com a sua mão de misericórdia sobre nós. Quantos saíram do Egito? Quantos chegaram? 2. Deus tem que levantar um povo novo, né? Aqueles que nasceu no deserto chegou, mas aqui que saiu do Egito só chegou 2. Oh, Jesus! Era uma coisa daqui, uma coisa dali, e só ia caindo. Mas vamos orar a Deus nesse instante. Marca aí na sua mensagem que nós vamos continuar na outra sexta-feira, quando nós estiver aqui. Certo? Amém? Hoje é que dia? 5/6/2015. Vamos orar? Ore a Deus nesse instante. Fala: Senhor, me ajude, Jesus. Há tantos obstáculos no caminho, há tantos impedimentos, há tantas coisas para nós desanimar. Mas tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dessa igreja. Tem misericórdia. Vem luta de todo lado. Vem luta de todo lado. Vem luta na igreja. Vem luta no mundo. Vem luta em casa. O cristão não fica sem luta. O crente fiel não fica sem luta um momento sequer. O mar se revolta, mas ele está sempre vencendo a maré. Está sempre firme, nunca se maldiz com o peso da cruz. Mesmo havendo prova, quero ser provado e morar com Jesus. O crente fiel não fica sem luta. Se uma igreja não está sendo tentada, diz o profeta, um crente não está sendo provado,
tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada. E tem hora que você é sacudido. Paulo era esbofeteado. Paulo falou assim, que era esbofeteado. Satanás esbofeteava Paulo. Esbofeteava. É igual uma luta, irmão. E nós é fraco demais. Se não for Deus para ajudar. Você já pensou? Aleluia. Mas agradece a Deus. Fala, Jesus, eu sou como Davi, pequenininho. Eu sou como Sansão também, pequeno. Um anão, diz o profeta. Mas era o poder de Deus que estava em Davi. Era o poder de Deus que estava em Sansão. Era um poder escondido que ajudava ele a vencer aquela luta tão tremenda que vinha em cima dele. Tem hora que você fala assim, não dou conta. O profeta de Deus passou por tanta luta que ele desesperou até da vida. Chegou o ponto dele falar, se é desse jeito então, não adianta então. Mas lá de dentro dele saiu alguma coisa que diz, Deus deu, Deus tomou. Ele estava quase que... Davi falou assim também, eu estava quase que desviando, quando eu comecei a olhar para o ímpio. O ímpio parece que não tem luta, aquele que não serve a Deus não tem luta, parece. Eu sou um crente fiel, e luta, até que ele diz, eu entrei na casa do Senhor, e compreendi o fim do ímpio, mas meus pés estavam quase escorregando. Meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, ajuda esta igreja, meu Pai, ajuda cada irmão aqui a vencer esse obstáculo que tem no caminho dele, ajuda, meu Deus. Todo tipo de obstáculo, de impedimento é lançado no nosso caminho, para nós sair fora, para nós desistir. Oh Deus, meu Deus, dá-me força, Senhor. Diga, Jesus, dá-me força, Jesus. Dá-me força para prosseguir. Aleluia. Dá força para essas moças, esses moços. Aleluia. Ficar na palavra, ficar na mensagem, ficar na palavra. Deixa o diabo julgar impedimento. Impedimento, você não é da nação dele, seu marido vai te largar. Vai acontecer isso se você for em encontro de Jesus, se você for em encontro dele. Você vai perder isso, vai acontecer isso. E tanta gente falando, tanta luta na sua cabeça. É uma guerra psicológica, é uma guerra fria na sua cabeça, é uma luta na mente, é uma batalha. É uma batalha jamais pelejada. E aí quando você encontra um cético, você encontra um incrédulo, você encontra uma pessoa, um crítico, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda essa igreja, ajuda esta igreja, aleluia. Diga graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vem impedimento de todos os lados, de onde você não espera vem, mas tem uma coisa, de onde te vem o socorro? Davi falou, de onde vem o socorro?
vem do Senhor que fez o céu e a terra. Problema vem de todo lado, vem de todas as maneiras e de todo jeito. Mas também tem uma coisa: Deus está olhando para você. Diga para o seu irmão aí: irmão, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Talvez venha até da sua mulher ou do seu esposo. Veio para Jó, veio da mulher dele mesmo. Porque se não amaldiçoa Deus e morre. Irmão, é duro, é difícil, mas vamos embora com Deus. Com Deus, amém? Deus te abençoe. É só com Deus, né? Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ó, nós vamos continuar essa mensagem aqui, porque agora que ficou boa, nós temos que parar. Na sexta-feira próxima, né? Se nós estiver aqui. Quando eu estiver aqui, eu quero estudar com a igreja. Amém? Aleluia! Deus abençoe a todos. Até amanhã, 3 horas da tarde, 8 horas da manhã. Quem tiver condição de vir, 3 horas da tarde, batismo. E assim por diante. Amém.